Boa noite, pessoal do Policast. Estamos iniciando mais um Policast nesta quinta-feira, né? O ato falho é aquele de sempre, porque nós fazíamos nas quartas-feiras e agora estamos mudando para quinta-feira à noite o nosso Policast. Hoje num horário um pouquinho mais cedo, pouca coisa mais cedo do que o habitual, mas é por um motivo muito nobre para nós poder contemplar, né, o nosso convidado de hoje. Hoje, você sabe que o Policast, né, você lembra bem, é o nosso podcast semanal de conteúdo variado. Cada semana nós temos um tema, cada tema nós trazemos um convidado e hoje o nosso convidado é o Daniel Killing, ele que é formado em gestão pública, né, e trabalha no executivo ali da cidade de São Francisco de Assis, no Poder Executivo ali, atua diretamente na gestão da pandemia, que tem sido o nosso tema recorrente, infelizmente, né, nós gostaríamos de falar sobre diversos outros temas, mas tem sido o nosso tema recorrente nesses últimos tempos. Então, eu quero já iniciar dando boa noite para o Daniel e para ele já fazer a sua fala inicial aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os telespectadores e teleouvintes aí do podcast. Em especial aos nossos espectadores e ouvintes aí da minha querida Barra do Ribeiro. Uma cidade tão querida de todos nós gaúchos, uma cidade onde eu tenho muitos amigos e que a gente sabe aí que é uma cidade acolhedora e que a gente espera que em breve, depois que tudo isso passar, a gente possa voltar a aproveitar os atrativos de Barra do Ribeiro, os lugares onde a gente pode ser acolhido em Barra do Ribeiro, porque é sempre muito gostoso poder estar visitando vocês, passar final de semana aí, curtindo a vista, curtindo o clima da Barra do Ribeiro, que é uma cidade que, graças a Deus, tenho muitos amigos e gosto muito. Aqui, tem que abrir o microfone para falar, né? É isso aí, o Eduardo Bischoff, que é o nosso co-anfitrião. Você deve estar estranhando a ausência do Eduardo, né? O Eduardo, ele tá ainda chegando, daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui, a gente tá aguardando ele, né? Mas o Eduardo, ele me dizia que o Daniel é muito amigo de muitas pessoas aqui da Barra, né? Tem muitos amigos, muitos conhecidos, e não ia ser estranho, né, o tema de falar das realidades aí da tua cidade, Daniel, e da nossa, né? Tu é formado em gestão pública, né? Tem todo já uma história, uma vivência no gerenciamento municipal e nos poderes como um todo, né? Tem um tráfico já muito grande, mas eu te pergunto, e já colocamos a pauta, né, da nossa conversa, com relação a esse ano, eu acho que ninguém, por mais preparado que estivesse, ninguém poderia dizer, não, estou preparado, sei o que vou fazer, né? A gente tá completando um ano agora, completou em março um ano que as gestões públicas municipais têm enfrentado esse problema, o problema da pandemia, uma coisa que a nossa geração nunca viu, infelizmente, pelo que se está acompanhando, vai ver mais, né? Uma coisa que provavelmente nós teremos novas, mas enfim, vamos lidar com a nossa atual primeiro, né? Como é que tu te viu, Daniel, nesse um ano, né? Tu que é um dos gestores das ações, né? Das ações contra ou de aplacação da pandemia aí na tua cidade de São Francisco de Assis. Bom, primeiro, assim, foi uma mudança muito radical para todo mundo. Todos nós vínhamos num planejamento, numa tocada em todos os municípios brasileiros, em especial aqui no Rio Grande do Sul, onde temos uma tradição de boas gestões municipais, onde os prefeitos, em sua maioria, eles vinham até o terceiro ano ali, fizeram recuperações econômicas, fizeram a lição de casa, a grande maioria terminando atividades com superávites que permitiriam aplacar financiamentos para a melhoria de infraestrutura dos municípios, que permitiriam que tu trabalhasse melhor a questão do saneamento básico nesses municípios, que saneamento é uma coisa muito cara, mas muitos desses municípios, e penso que, pelo que conheço do prefeito Jair aí Barra do Ribeiro, que estava trabalhando nisso até na época do mandato do vereador Eduardo Bischoff, hoje o nosso doutor Eduardo, vejo que
eram ações pretendidas por nós aqui em São Francisco de Paula, na Serra, mas por vocês aí em Barra do Ribeiro, na Costa Doce, porque eram ações que todos os municípios estavam se preparando para fazer. Né? E a pandemia veio dar uma sacudida naquele planejamento que nós tínhamos. Né? Eu mesmo atuava lá no Ministério da Cidadania, num grande programa de qualificação profissional para pessoas de baixa renda, para pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho. E com a chegada da pandemia, a gente tendo todo mundo que trabalhar em home office, enfim, e ficando muito distante das realidades, acabei aceitando o convite para vir para São Francisco de Paula, ajudar na linha de frente da gestão dessa crise, porque entendia que podia contribuir de forma mais direta. Né? Não só na gestão, tentar buscar um equilíbrio na gestão de tudo isso que estava acontecendo nos problemas sanitários, mas sempre tentando enxergar também, por conhecer muito dessa área do desenvolvimento humano, social e econômico, de que a gente tinha que ter um viés também para aquele microempreendedor individual, para aquele trabalhador informal, para aquelas pessoas que ficariam desassistidas de políticas de assistência, que teriam, sim, problemas sociais durante a pandemia, durante esse período todo de isolamento social que a gente está vivendo. O que a gente não esperava e que realmente exige todos os dias de nós é que essa pandemia seria, ao mesmo tempo que a gente encontrou vacinas em tempo recorde, que tudo isso está sendo feito num tempo muito acima do tempo normal da ciência, também é verdade que se arrasta já uma crise econômica por trás disso, que precisa ser olhada com olhos do poder público, porque senão a gente não vai ser capaz de superar isso. Sabe, Daniel, que desde o início da pandemia se fala, e aqui a gente vai abrir um parênteses, inclusive, você que quer comentar, deixa teu comentário aqui no nossa live, né? Lembrando que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas ele também vai ficar depois para você assistir, né? Depois do horário e também nas nossas outras redes sociais, todas Policast Oficial. Mas, Daniel, deixa teu comentário, você que está assistindo, deixa tua pergunta para o Daniel, porque é bastante importante esse tema. Se fala desde o início da pandemia naquela junção assim, vidas versus economia, né? Eu particularmente penso que uma coisa não exclui a outra, nós precisamos atender as duas demandas, a gente sabe o quanto importante é atender as demandas da economia, porque uma falência múltipla de muitas empresas, né, seria um caos para a nossa sociedade, e demissões em massa, enfim, o prognóstico que se lançou lá no início era dos piores, né? E também as vidas, né? Quem quer perder 3, 4 mil pessoas por dia? Ninguém, né? Ninguém em sã consciência diz que é aceitável isso. Mas eu te pergunto, Daniel, como é que aí em São Francisco de Paula, e aqui eu já faço o meu arrazoado, porque eu falei errado no início, eu falei São Francisco de Assis, na verdade é São Francisco de Paula, troquei o... É tudo São Francisco, troquei o santo, aí você me desculpa. Né? Uma das nossas dualidades do nosso podcast aqui, Daniel, é que eu sou pastor e o Eduardo é médico, né? Essa é um dos nossos motes principais. E eu, como pastor, me tenho dificuldade com os santos católicos, confesso que tem. Mas brincadeiras à parte, o Daniel, como é que tu viu aí na tua cidade de São Francisco de Paula, onde tu foi, como disseste, chamado para atuar nessa área, essa combinação de não deixar a economia ruir e, ao mesmo tempo, pensar nas vidas, pensar na saúde da tua população? É um desafio muito complicado, né, Diego? Muito complicado porque ele depende muito mais da consciência das pessoas do que do poder público. Certo. É humanamente impossível a gente achar que as forças de fiscais municipais, de fiscalização, de brigada militar, de polícia civil, do exército, vão conseguir conscientizar as pessoas da importância de manter o distanciamento social sozinhas. Isso é uma coisa que precisa ser construída pelo poder público. É uma narrativa, é um discurso que precisa ser assimilado pela população. A população precisa entender que para trabalhar, que para ter a garantia de que os casos que vêm todos os dias acontecendo nas cidades não vão impedir que as próprias famílias de cada um de nós não tenham atendimento hospitalar, para que o ritmo da infecção não seja um ritmo descontrolado, só tem uma maneira
ainda de nós fazermos isso, que é manter as regras de distanciamento social. E manter o distanciamento social não necessariamente é manter a economia fechada. O que acontece é que, infelizmente, a falta de consciência de muitos na promoção de aglomerações irregulares, na promoção de festas clandestinas, naquela história de que não vai dar nada no final de semana, promove lá, vai para a beira da praia com 50 amigos, ouvir som, tomar cerveja. É isso que está fazendo a nossa pandemia no Rio Grande do Sul, em especial, ter um ritmo catastrófico se alastrando. E, ao mesmo tempo, tu precisa mostrar para a população que se tem alguém proibido de trabalhar hoje, é muito responsabilidade destas pessoas irresponsáveis. Certo. Que, ao mesmo tempo que tu só tem uma maneira de frear essas infecções, que é diminuir a circulação de pessoas na tua cidade. E para diminuir a circulação de pessoas, muitas vezes tu acaba tendo que fazer um impacto na economia de fechamentos que tu não gostaria de fazer. Nós passamos por um momento de lockdown. Eu ia te perguntar como é que foi aí. Vocês tiveram restrição no município? Vocês fizeram lockdown? Como é que foi? Alguns pontos, né, desse último ano. Talvez o nosso lockdown tenha sido o lockdown mais pesado do Rio Grande do Sul. Talvez tenha sido o único lockdown que foi lockdown praticamente de verdade. Porque a gente vê lockdown de 2 dias numa cidade. Nós fizemos o seguinte: nós temos um hospital de pequeno porte, um hospital do interior aqui, que durante o primeiro ano da pandemia atuava aí em torno de 7, 9 leitos. Praticamente essa foi a média durante um ano de pessoas internadas no nosso hospital para atendimentos Covid, porque nós não temos UTI, é uma cidade que não comporta, pelo seu tamanho, UTI, e a gente fazia as transferências. Com a nossa referência número 1 é Taquara, nós somos da região 6, que é a região de Taquara, depois Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, esgotando lá Gramado, Canela e Osório, que são as cidades mais próximas que têm UTI. E a gente vinha tendo aí, uma pessoa internava, piorava um pouco, ia para uma UTI, uma cidade vizinha. Isso veio se mantendo ao longo de um ano. Uhum. E o que aconteceu foi que, naquele momento de crise do Rio Grande do Sul, óbvio que nós viemos ao longo desse tempo estruturando a saúde. Dos 9 leitos que nós tínhamos, 7 têm respiradores. Eles foram transformados de leitos comuns em leitos semi-intensivos. As equipes de saúde foram recompostas para aguentar esse trabalho da pandemia. Então foram contratados médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos. Nós temos uma unidade de saúde específica para suspeitas de Covid, para realizar os testes, enfim, para que os médicos lá atendam casos de suspeita de Covid até a confirmação. E, graças a Deus, não é 100% de internação hospitalar. Nossa média tem sido de 20% dentro dos novos casos que vão terminar no hospital. Mas nós passamos por um momento que o Rio Grande do Sul simplesmente não tinha mais para onde transferir. E nós nos vimos em 2 semanas com uma média que subiu de 7 para 30 internados, depois para 35 e depois para 39. Nossa. Então, o que tu faz em 2 semanas? Nós precisávamos ter uma ação enérgica e dura. Então, nós fizemos uma reunião com o hospital e adotamos medidas ouvindo o Dr. Rodrigo, que é o nosso médico-chefe do Covid, a nossa equipe técnica da Secretaria da Saúde, e buscando uma alternativa que protegesse o hospital. Nosso principal objetivo ao decretar o lockdown era garantir a dignidade de atendimento, era garantir que quem precisasse de um leito ainda teria espaço. Porque a gente não gostaria de ver ninguém morrendo em casa ou ninguém morrendo na calçada do hospital por falta de atendimento. Então, nós ainda... O nosso hospital tem 15 leitos de saúde mental, então tem uma outra ala que daqui a pouco teria como adaptar e se necessitasse ali emergencialmente mais 10 leitos, mas a gente decidiu não esperar por isso e sim agir para conter o avanço do vírus. Certo. E aí decretamos um lockdown que não tinha um tempo determinado. Uhum. Decretamos um lockdown pelo número de casos ativos baseados na estatística que existia de internações hospitalares por novos casos. Então, decretamos um lockdown que tinha um gatilho de entrada. A cidade
estaria em estado de lockdown após alcançar 200 casos ativos ou 40 pessoas internadas. Depois de alcançar isso, a cidade teria 48 horas para que as pessoas se organizassem e, a partir disso, entraria em lockdown. Por que essas 48 horas? Porque o nosso lockdown fechou, inclusive, supermercados, padarias e itens essenciais. Nós fomos para um fechamento total. Restrição de circulação na rua, multa quem circulasse na rua sem ter um motivo para estar na rua, proibimos os hotéis de receber novos hóspedes, fechamos todos os restaurantes da cidade, todos os supermercados da cidade. Praticamente o que ficou aberto foram os postos de saúde, o hospital, as farmácias e o laboratório. Perfeito. Prefeitura fechada, tudo fechado. Quanto tempo, Daniel? Então, criamos um gatilho de saída do lockdown também, que era o tempo que nós levaríamos para atingir. Aí não é ou, aí era e. Nós tínhamos que ter 175 casos ativos e 35 internados. Se eu tivesse 175 casos ativos e 36 internados, não podia sair do lockdown, porque isso nos dava a margem necessária de folga para que o hospital pudesse recompor o seu atendimento, e recompondo o seu atendimento, nós poderíamos aos poucos retomar a atividade econômica e garantir que as pessoas que fossem necessitando de internação hospitalar fossem tendo espaço e atendimento no hospital. O que aconteceu nesse tempo, então? Foram 7 dias que durou este período do lockdown. Foram numa segunda-feira, na verdade, nós atingimos o gatilho de entrada numa sexta-feira, entramos em lockdown numa segunda e ficamos até a outra segunda-feira em lockdown. Daniel, eu vou deixar engatilhado a pergunta que eu vou te fazer, porque já vou fazer a pergunta já. Como foi a recepção da população com relação ao lockdown? E também se vocês já notam ou quanto tempo notaram uma mudança significativa nos casos de Covid. Mas essa tu vai responder daqui a 1 minuto, porque eu vou dar boa noite para o Eduardo Bischoff, que chegou aqui e já está em nosso meio. Boa noite, Daniel, meu grande amigo. Boa noite, doutor. De caminhadas várias aí na vida pública e na amizade também. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão conosco. Eu me atrasei um pouco no final do ambulatório lá, mas vim ouvindo atentamente o podcast no carro e agora estou à disposição de todos aí, não vou atrapalhar. Então, Daniel, a pergunta que eu te fiz anteriormente sobre a receptividade da tua população. Só para te dizer, Diego, ele está dizendo que vai atrapalhar, mas muitas dúvidas que eu tenho sobre essas situações, não tem nada melhor do que conversar com especialistas que estão na linha de frente das UTIs Covid do Rio Grande do Sul. Eu muitas perguntas fiz durante esse período do lockdown ao doutor Eduardo Bischoff, que é nosso médico aí em tantas UTIs, tanto aí atendendo a sua clínica em Barra do Ribeiro, mas lá na capital também, nas UTIs Covid, e fazendo dessa missão de vida que é dele, da família. Eu pude conhecer pessoalmente o vô dele, que era um médico muito querido aí na Barra, e sei da missão de família que é para eles essa medicina, e sempre me aconselhei com ele, nada como se aconselhar com profissionais como o doutor Eduardo, e ele tem muita participação nas decisões que a gente tomou aqui. Obrigado, Daniel, obrigado. Concordo em gênero, número e grau. Mas então, Daniel, nós falávamos. Respondendo às tuas perguntas, então, a gente teve, primeiro, eu não sei como é que é a tradição aí da Barra, mas aqui na Serra existe uma tradição das famílias católicas, mesmo eu que sou luterano, mas, enfim, a maioria da cidade são cidades de tradição católica muito forte, onde o padre anuncia todas as mortes no sino da igreja. Bate o sino da igreja quando morre alguém, tem um alto-falante lá, e o padre anuncia. Na semana anterior ao lockdown, foi uma semana onde o sino foi desesperador para a população. Você imagina que a gente teve, durante 1 ano de pandemia, 9 mortos por Covid-19. Nesta semana que precedeu ao lockdown, foram 15 em uma semana. Você imagina o sino da igreja tocando no centro da cidade,
3, 4, 5 vezes por dia, às vezes, anunciando a morte de alguém numa comunidade de 22 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Então, a população estava nervosa. A população estava apreensiva e não sabia quais medidas a gente tomaria. E posso te dizer que, um pouco por toda essa situação que estava acontecendo na semana anterior ao lockdown, o lockdown, com todas as polêmicas que ele gera, ele foi bem recebido pela comunidade. Posso te garantir que 80% a 90% da nossa população manteve a postura durante o lockdown. Não saiu de casa, se preparou. Os nossos supermercados que estavam fechados, que podiam operar com teleentrega ali, enfim, eles operaram alguns dias com teleentrega e chegou um momento, inclusive, que a maioria já estava até deixando de operar, porque as pessoas realmente fizeram estoques, né? Quem tinha condição fez os estoques em casa. Óbvio que tu vai deixando aquela pessoa que tem mais vulnerabilidade social ali numa situação nervosa, porque ela não sabe quando vai sair do lockdown. Nosso lockdown tinha um gatilho de saída, ele não tinha um dia para sair, ele tinha um índice que nós precisávamos alcançar, e quanto mais tempo passava, mais pressão dos nossos queridos amigos aí, pedreiros, das diaristas, das babás que estavam sem trabalhar, porque todo o serviço doméstico foi proibido, obras civis foram proibidas, então tudo isso que foi proibido e que as pessoas recebem por diária, as pessoas estavam nervosas, mas a gente seguiu firme, mesmo recebendo essa pressão, porque a gente sabia que se a gente conseguisse cumprir o nosso gatilho, pelo estudo técnico que a gente tinha, a gente conseguiria alcançar o resultado que nós temos hoje. Hoje, segunda-feira, 14 dias depois de ter encerrado o lockdown, nós saímos de 220 casos ativos para 75. Nós baixamos de 39 internados para 14. Uma média de novos casos por dia que chegou a 45 para 12. Então, os números são incontestáveis, porque isso veio caindo dia a dia. O doutor Eduardo pode explicar melhor isso depois para os nossos ouvintes, mas como a contaminação ela demora para que os sintomas apareçam, ela demora para que o cidadão vá procurar o atendimento, para que ele suspeite que está com Covid, para que ele faça o teste, tem um gap muito grande aí. E se nosso lockdown tivesse sido feito como algumas cidades têm feito de 2 dias, o efeito teria sido praticamente nenhum, perto desse que a gente tem hoje. Hoje, se a gente consegue ter um sistema de saúde recomposto, inclusive, tenho que agradecer aqui ao meu amigo Cláudio Goldstein, do Instituto Cultural Floresta, lá de Porto Alegre, que nos deu 2 respiradores novos. Imagina, nós tínhamos 7 e 2 estavam praticamente quebrando por excesso de uso. Então, os 2 que estavam quebrando, ganhamos ainda, ao longo daquela semana do lockdown, 2 novos respiradores, respiradores mais novos, de última tecnologia, que também nos deram um alívio no atendimento desses pacientes que estão lá no leito semi-intensivo, e que hoje, graças a Deus, tínhamos 7 pacientes no respirador, temos apenas 2 pacientes no respirador na data de hoje no nosso hospital. Então, a gente consegue mostrar, através de uma experiência prática, de que o lockdown, desde que ele seja feito como ele deve ser feito, ele não precisa ser um grande lockdown, mas ele dá os impactos necessários, sim, naquilo que é o mais importante do lockdown. O grande debate que está errado no nosso país, Diego, é esse debate ideológico em cima do fechar ou abrir as coisas. Esse debate ele não pode ser ideológico, ele tem que ser um debate técnico entre a nossa capacidade de atendimento do sistema e quanto tempo as pessoas levam para quebrar. E a conversa que nós tínhamos com os empreendedores da cidade era exatamente essa: olha, gente, ninguém vai quebrar em 7 dias. Ninguém vai fechar um CNPJ em 7 dias. Eu brinquei aqui, Daniel, e te corto, mas para corroborar contigo, eu dizia aqui que o empreendedor, o empresário que não pode ficar 2 ou 3 dias, ou 7, como no teu caso, fechado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo, ele não tira férias, ele não faz nada, então, né? Concorda? Continua, Daniel, desculpa. Exatamente. E mais do que isso, nós estamos num momento onde a economia, na maioria das cidades, tinha sido impactada, mas aqui muito pouco. Nós tivemos, no ano passado, com a política de crescimento econômico que nós tínhamos estabelecido no município, nós tivemos, para ter uma ideia,
eu tinha feito uma reunião em janeiro com as grandes redes varejistas que têm lojas aqui, tá? E tinha conversado sobre como tinha sido o ano. E recebi um relato que, de repente, não é muito diferente da realidade da Barra do Ribeiro, porque a distância de Porto Alegre mais ou menos equivale das duas cidades, e recebi um relato que era o seguinte do pessoal daqui do nosso comércio. Olha, crescemos de 35% a 40%. E eu fiquei olhando assim, mas como? O que foi que vocês fizeram? Aí o relato foi o seguinte, tem muita gente de Porto Alegre que tem casa de veraneio aqui, como tem aí em Barra. E aconteceu que o comércio lá em Porto Alegre, sim, estava fechado. E as pessoas vieram para suas casas aqui e não tinham equipamentos de conforto que tinham nas suas casas em Porto Alegre. E lá, com o comércio fechado, acabaram comprando estas coisas no nosso comércio local, no comércio local de vocês. Então, houve um rendimento acima do esperado, sim, no comércio de algumas cidades no ano passado. São Francisco de Paula, graças a Deus, foi uma delas. Tivemos um aumento do faturamento industrial da cidade, que foi próximo dos 20%. Tivemos, nos dados oficiais do CAGED, só 3 cidades do Rio Grande do Sul conseguiram fazer mais contratações do que demissões durante o ano de 2020, que foi Venâncio Aires, Estrela e São Francisco de Paula. Então, nós vínhamos de um momento econômico muito bom, porque onde eu não conseguiria entender que os empreendedores me dissessem que eles estavam quebrando em 7 dias. Por mais que a gente não soubesse que era 7 dias, que podia ser 10, que podia ser 15, para aquele gatilho ser atingido, a gente sabia também que isso não quebraria nenhuma das empresas e que ninguém fecharia um CNPJ por causa desta ação. E é isso que precisa ser compreendido. Muitas vezes eu vejo os gestores com medo de tomar essas decisões mais duras, mas eles não podem. Se a gente toma isso dialogando com o setor produtivo, e daquela semana anterior ao lockdown, como tudo estava piorando muito, eu fiz questão de conversar com a Associação Comercial e Industrial todos os dias daquela semana, até para relatar a situação que vinha acontecendo. Eu acho que esse diálogo da gestão com a sociedade civil, enfim, ele é muito importante para que, quando as coisas cheguem nesse patamar, todo mundo dê o seu pouco de contribuição. Porque, na verdade, por mais que a gente tivesse fiscais na rua e tivesse uma estrutura para garantir que o lockdown fosse cumprido, a nossa intenção nunca foi fiscalizar e punir empresário, nunca foi multar um lojista, nunca foi perseguir um trabalhador. Pelo contrário, nós sempre tivemos foco nas nossas multas sanitárias, e o que a gente efetivamente perseguiu e multou foram as aglomerações irregulares. Essa nós multamos e multamos pesado. Muito, muito interessante, Daniel. Eu acompanhava de perto a situação, não só da minha cidade, a Barra do Ribeiro, como a gente tem acompanhado das UTIs e emergências de Porto Alegre, que a gente trabalha, né? Mas também em São Francisco de Paula. E na Barra a gente teve uma experiência, de certa forma, positiva também, embora tenha sido um lockdown regional das cidades ali, da primeira coordenadoria, com exceção de algumas, em que a gente ficou alguns dias entre aspas, lockdown, né? Em que, inclusive, mercados não abriram, mas não pensando naquele gatilho que vocês realizaram em São Francisco de Paula. E a nossa realidade não era diferente da de vocês. A Barra, como tu bem sabe, a gente tem um pronto atendimento que há 6 anos, quando a gente teve a honra de, enquanto movimento partidário, enfim, entrar na prefeitura, não tinha nem raio-x, não tinha laboratório, não tinha ecografia, a gente conseguiu reconquistar essas coisas, mas não conseguimos conquistar uma internação hospitalar. E a situação nossa, quando a coisa começou a ficar muito ruim em todo o estado, e rapidamente, assim como foi no estado do Amazonas, como os colegas nos falavam de lá e a gente não entendia, e foi aqui também, chegou a ter 8 pacientes internados dentro do pronto atendimento, né? Pacientes em máscara de Hudson, a um passo de intubação orotraqueal. A gente teve pacientes que ficaram internados, tiveram alta no nosso pronto atendimento, assim como vários outros que precisaram ser transferidos para outros hospitais, mas tiveram o que hoje a gente consegue aí 1, 2 dias, um leito de UTI, está conseguindo, não estava conseguindo uma semana internar, então a situação era muito difícil. E, embora não tenhamos feito um lockdown, de fato, como o que eu acredito que São Francisco de Paula chegou perto ao que é o lockdown, de fato, a gente conseguiu reduzir bastante o número de
de internados no pronto atendimento, hoje nós não temos nenhum, e reduzir o número que a gente utilizou para ver de forma mais objetiva a redução de números de novos casos foi não pela média móvel, porque a gente tem aquela dificuldade com os testes do LACEN, a dificuldade para sair o resultado, o tempo que demora para sair, e também a dificuldade com testes realizados com antígeno rápido em farmácias, enfim, a gente utilizou os novos suspeitos diários coletando PCR no município, que seria o número mais fidedigno. E claramente, a gente tem os gráficos, né, a gente acompanhava junto, reduziram os novos suspeitos e novos casos. E óbvio, né, como tu bem falasse, a gente acaba tendo um número de casos que são os anteriores. Tem gente que coletou PCR há 15 dias que está saindo ali o número de PCR, né? E aí, muitas vezes, o caso ativo não é mais ativo, é pós-Covid, enfim. Então, isso se demonstrou, né? Óbvio que a ciência em si conseguir demonstrar uma ação que não é objetiva, com números que não são objetivos, e tu provar, de fato, que isso reduz morte, reduz contaminação, é bem difícil, né? Assim como é difícil provar uma série de outras coisas. O que a gente tem provado cientificamente que funciona, e a gente sabe que funciona, é vacinação. Vacina, as nossas vacinas que nós temos à disposição, e que tenhamos mais e mais e mais, são efetivas e são seguras. O lockdown ajuda, e como tu muito bem colocasse, é uma coisa óbvia, né? O vírus ele não voa. Né? Teve gente falando que o vírus vinha com rato, cachorro, gato. Isso não existe. Tá? Não tem um hospedeiro intermediário. Então, assim, é uma coisa óbvia. Se eu tiver com Covid e ficar na minha casa, eu não vou passar para as pessoas que não entram na minha casa. Né? O vírus não está voando. Já se demonstrou que a maior chance de transmitir o vírus é com aerosol. Eu estou aqui, eu tuço, fica o meu aerosol horas aqui na minha sala, alguém vai lá, respira e pega. Né? Inclusive, o fato de ficar em superfícies, enfim, é por menos tempo. Então, é uma coisa óbvia que lockdown ou isolamento social adequado, e muito bem falado por ti, com que as pessoas entendam, né, a importância disso tudo, e que o comércio, que o industriário, que a população compre a briga vendo da dificuldade, né? Tu falasse, a São Vicente de Paula tem a questão do sino, né? Na Barra a gente tem o anúncio, o féretro, né? Sai o carro-som anunciando que tem falecimento, né? E mais ultimamente o Facebook, né? Então, agora estava praticamente diário morte de amigo, de familiar, de conhecido, ou ainda temos amigos e familiares em situações difíceis, internação prolongada em UTI. Nós tivemos um grande comerciário da nossa cidade, um grande amigo que venceu o Covid depois de mais de 100 dias internado no Hospital Moinhos de Vento. Então, como eu tenho falado, quem ainda nega a gravidade da pandemia ou é muito ignorante, ou é mal intencionado, né? Não tem mais. Eu falava, quando chegar na nossa porta, os que ainda negam vão aceitar. Né? Quando a gente viu colegas nossos, amigos nossos, Daniel, falando, alguém tem um leito de UTI, não sei o que, alguém está pensando que começa a bater na porta do deputado. Nessa hora não é o vereador, não é o prefeito, começa a ir nos deputados. Aí todo mundo sentiu, e ninguém mais criticou. Sobrou meia dúzia, que, na minha opinião, ou é ignorante ou é mal intencionado. Então a gente tem que chegar no meio termo. Né? Acredito que tanto a Barra quanto São Vicente de Paula conseguiu chegar nesse meio termo. E, felizmente, ontem eu já falei e falo hoje, os números estão melhorando bastante mesmo, novos casos diários estão diminuindo em todo o estado, e óbvio que o reflexo nas UTIs, nas internações, ele não é de um dia para o outro, né? Pessoas ficam internadas e ficam muito tempo, tem gente ficando internado por muito tempo, falecendo, e muita gente vencendo também, mas isso ocupa um leito, né? Entrou no leito, o leito está lá, e é uma capacidade que é finita, né? Não é infinita de material humano, de material físico. Não é simplesmente vai lá e abre um leito, né? Vão abrir um leito de UTI na Barra. Tu tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um técnico, tem que ter bomba de difusão, tu tem que ter ventilador, tem que ter quem saiba utilizá-lo. Né? E a gente sabe que, inclusive, em Porto Alegre, a enjambração, entre aspas, está acontecendo. Né? Agora está melhorando. Agora, o nosso maior problema são os medicamentos que estão faltando.
né? Ainda mais. A gente já estava enjambrando, entre aspas, desde o início, aí, do meio da pandemia para cá. E agora a coisa está pior ainda na questão dos medicamentos. Mas, pelo menos nos leitos de internação hospitalar, de novos casos diários, procura em emergências, UPAs, a coisa melhorou e muito. Está melhorando muito. Isso é reflexo do quê? Não é imunidade de rebanho, ainda não é da vacinação, que a maior parte das pessoas que estão internadas são jovens que não foram vacinados. Grande parte dos nossos idosos estão recebendo a segunda dose recém. Então, é reflexo do isolamento, né, do pavor que alguns tomaram e resolveram aceitar que tinham que se cuidar. Né? Na Páscoa a gente viu que não teve uma grande aglomeração, uma grande mobilidade da população, com exceções, é claro. Então, infelizmente, é a medida que a gente tem no momento. Então, eu defendo desde o início da pandemia que a gente tem que alternar períodos de lockdown severo ou moderado com abertura total, porque o meio termo a população não entende e não faz. O meio termo é muito pior para a economia, doutor. Eu não tenho dúvida, porque o meio termo ele quebra muito mais do que um lockdown programado. Porque o lockdown programado, como a Europa está fazendo, o cara do comércio fica sabendo antes que na semana tal, daqui a 3 meses, ele vai fechar, se programa para isso, programa seus funcionários para isso. Tu consegue manter um período de abertura onde tu tem o hospital protegido, onde tu não vai ter uma superlotação hospitalar. Eu não tenho nenhuma dúvida, depois do que a gente viveu aqui, de que esse seria o melhor caminho. Porque hoje nós vivemos sistemas híbridos, todos ao mesmo tempo, onde prefeitos, o governador e o presidente pensam totalmente diferente um do outro, e como não há um entendimento do setor público em cima de como combater a pandemia, a população está completamente perdida. Por mais que a gente tente nos municípios dar um direcionamento meio padrão dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gestão nos ensinou, que é o que funciona, esse número que tu trouxe é um número muito expressivo de redução. Eu não comentei antes, mas nós chegamos a ter suspeitos em isolamento naquele período 485 pessoas. Hoje, no boletim de ontem à noite, tínhamos 81 pessoas em isolamento, suspeitas. Então, tu imagina uma redução de 400 pessoas, praticamente, 14 dias depois do encerramento do lockdown. E a gente tem a percepção clara de que, por mais que haja questionamentos científicos, o mundo inteiro está fazendo lockdown e as pessoas continuam morrendo. Sim, é verdade, as pessoas continuam morrendo, mas qual é o ritmo dessas mortes? Quantas vidas estão sendo preservadas a partir do momento que tu baixa a contaminação e que tu garante o atendimento no hospital? Quantas vidas estão sendo salvas a partir do momento em que o ventilador não está sobrecarregado ou que tu consegue a transferência para a UTI? Porque nós passamos por um momento em todo o interior do Rio Grande do Sul, não foi São Francisco de Paula, foi todo o interior do Rio Grande do Sul, onde tu não tinha mais para onde transferir. Tu ia no limite da tua cidade, no atendimento, e a pessoa ali morria. Porque tu não ia conseguir a transferência para Porto Alegre, para Caxias, para Taquara ou para onde fosse. Nós chegamos a enviar um paciente para Pelotas, de São Francisco de Paula para Pelotas, para conseguir respirador, e estávamos enviando um paciente para São Paulo para conseguir respirador. E ele faleceu em Porto Alegre no meio do caminho, não aguentou a viagem. Então, são situações que o gestor precisa ter isso muito claro. A gente precisa ter, sim, análise de dados diária, precisa ter análise da situação diária e agir com esses números com cautela, sem paixões, porque o grande problema são as paixões ideológicas de um lado e de outro, tanto de quem acha que tem que estar tudo aberto, quanto de quem acha que tem que estar tudo fechado, porque o discurso se perde numa esquizofrenia política que toma conta desse país. E a gente precisa ter gestores equilibrados e capazes de mostrar para a população, primeiro, que o Brasil não é um país de 2 caminhos. O Brasil é um país, graças a Deus, com 10, 12, 20 caminhos para seguir, e que a pandemia pode ser combatida de forma organizada, ordeira, e copiando aquilo que é sucesso fora do Brasil, como bons exemplos da Europa. 2 coisas eu tava pensando e anotando enquanto vocês falavam. Antes de continuar, eu quero só fazer um registro que eu acho que a gente está passando por um daqueles momentos que vai histórico, de certa forma. Todas as redes que são da assinatura Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook não estão funcionando no computador.
E eu já abri aqui o Twitter, caiu meio que mundial mesmo. Uma coisa que nunca antes aconteceu. Eu acho que estão tentando derrubar a nossa live, essa é a verdade. Tamanho É porque a gente sucesso está defendendo uma coisa equilibrada estrondoso. para a pandemia, não querem É, discutir. é que a gente não tá aqui no extremo da esquerda, nem no extremo da direita. Aí, não, tem algo errado com esse pessoal falando aí. Não tem, eles O não pessoal está estão. muito de centro, aí não dá. Esse pessoal tá muito certo, vamos derrubar para um lado, para o outro, mas me Eu parece que falei tá pro, voltando. Pro pessoal que tá assistindo no Facebook, eu acho que não alterou. Confirme nos comentários. Mas eu acho que voltou, ó. No computador voltou, tivemos aí uns 5 minutos importantes de coisa. De todo jeito, essa live vai ficar completa daqui a pouco nos nossos meios de comunicação todos aí. Mas eu dizia e pensava hoje, antes de iniciarmos a live, eu pensava que o Brasil realmente errou lá no início e vem errando compulsoriamente, como uma bola de neve que só piora os erros, né, aparentemente. Eu tava pensando entre aspas, muitas aspas, porque eu vou falar agora, mas como era fácil lá no início. Nós temos alguns. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre a venda dos aeroportos, né? Nós temos alguns aeroportos no Brasil. O Brasil não tem centenas de aeroportos. O Brasil tem, sei, 50, será? Grandes, né? Grandes, Olha, internacionais. 27 nas capitais e Isso. poucos fora das capitais. Internacionais, né? Internacionais são esses. Era legal de fazer um plano de contingência lá no início, em março, fevereiro do ano passado, né? Desceu no aeroporto, vamos fazer um teste, fazer uma quarentena básica, enfim, alguma coisa que não foi feito, né? E depois a gente vê uma sucessão de erros. E aí, Daniel, eu coloco para ti já uma pergunta que foi feita aqui por um rapaz que é teu fã. Hoje eu falei pro Eduardo Garcia que... Eu falei, não, ele viu ontem, né, que tu ia estar conosco aqui, e ele disse, bah, que legal, Daniel é um baita cara, te elogiou um monte e tal. E ele colocou aqui, eu acho que é uma provocação, Eduardo. Vamos ver qual vai ser a resposta, né? Mas nós vemos erros à direita, à esquerda, abaixo, acima, Estado, executivo, legislativo, judiciário. Nós vemos erros em todas as esferas no Brasil, infelizmente. O Eduardo, ele pergunta assim: gostaria de ouvir a opinião do Daniel sobre as ações do governador Eduardo Leite quanto à pandemia. Olha, primeiro agradecer aí o Eduardo, né, que é um jovem promissor, um guri inteligente, que tem aí na sua trajetória um professor como o outro doutor Eduardo aí, lá na juventude do MDB na Barra do Ribeiro, mas entender que, primeiro, o governador Eduardo Leite começou a pandemia com tantas incertezas quanto qualquer gestor público, certo? Nenhum de nós tinha certeza do que fazer e como fazer. As coisas vão sendo compreendidas e aprendidas no caminho. Segundo, durante um período de um ano, muitas das ações implementadas pelo governador deram certo. Agora, essa cepa, que o doutor Eduardo Bischoff pode falar melhor, que se alastra muito mais rápido, que provoca internações com muito mais tempo, que atinge uma população muito mais jovem e que causou um baque no Estado de uma forma muito rápida, talvez o governo do Estado e nenhuma prefeitura tivesse preparado ou tivesse visto que isso estava acontecendo de forma tão rápida, porque foi uma crise que iniciou em 2 semanas. Se você pegar o número, 2 semanas antes do início da crise, eram números extremamente controlados. Agora, o que eu posso questionar da postura do governador Eduardo Leite, e que talvez eu pontuasse como um ponto de discordância do governador, é o fato de ficar estabelecendo restrições e restrições e restrições e nunca praticar fechamentos efetivos e aberturas efetivas. O que eu quero dizer com isso? Que a experiência que a gente viveu aqui me mostra que, sim, um lockdown pode frear consideravelmente o número de novos casos, o número de novos suspeitos, o número de novos infectados por dia. E que essas restrições que são tão prejudiciais à economia, que essa coisa... Tu imagina, aqui na Serra do Rio Grande do Sul, um restaurante que não pode servir nenhum jantar.
como é que estão esses empresários? Como o faturamento caiu quanto numa empresa de alimentação que vive só do almoço hoje e de 25% das pessoas que ele poderia receber almoçando? Em nenhum momento, dentro desse modelo do distanciamento controlado, se chegou a um estudo ou a uma política que mostrasse que vamos fechar tudo, vamos garantir espaço no sistema de saúde, porque esse é o grande mote do distanciamento controlado, é garantir as condições do atendimento de saúde e vamos dar um momento de abertura efetiva para que as coisas acontecessem. Os municípios que abriram mais do que devia durante o período do distanciamento controlado fizeram isso por própria conta e risco, fizeram isso descumprindo os decretos estaduais, fizeram isso infringindo as regras, não fiscalizando, mas nunca por uma alteração de uma mudança no sistema do distanciamento controlado. A grande questão que eu tenho, que eu acho que o governador poderia ter tentado, é exatamente isso que eu venho dizendo que a Europa fez e que pode funcionar melhor nos dois lados, que são fechamentos completos efetivos, depois deles, aberturas completas efetivas. Onde efetivamente o comerciante possa ter sua loja funcionando, o restaurante recebendo o seu cliente, o hotel recebendo o seu hóspede, e tu fazendo isso de forma programada, controlada, e talvez eu testasse isso se fosse gestor do estado do Rio Grande do Sul, porque como a gente não tem certeza sobre nada, a gente precisa, infelizmente, de forma, obviamente, controlando, impedindo que os caos aconteçam, mas testar essas políticas. A resposta que houve na Europa e que os municípios brasileiros que fizeram têm apresentado têm sido respostas positivas, como é o caso não só de São Francisco, mas de Araraquara, lá em São Paulo. Sabes que com relação ao governo do estado, eu achava muito interessante os protocolos iniciados lá em maio. Aqui eu atuo na comunicação do Executivo Municipal, então eu tive que entender muito bem o sistema de bandeiras, entender muito bem como é que funcionaria esses protocolos para que a gente pudesse comunicar aqui para a nossa população local como se daria. Então aquele protocolo 55 o decreto 55240, que é o que norteia o protocolo de distanciamento controlado, eu reli de inúmeras vezes, assim, já nem sei, incontáveis vezes, né? Com relação a esses protocolos, lá em maio, 10 de maio, quando ele foi decretado, eu entendi como importante, entendi como algo que realmente fosse impactar positivamente no tratamento do coronavírus, da prevenção do coronavírus no estado. Tanto que o mesmo protocolo foi praticamente implantado em São Paulo, esse protocolo foi implantado em outras regiões do estado, do país, desculpa, por ser um protocolo interessante. O que me incomoda, e começou a me incomodar ali por agosto, né, julho do ano passado, julho, agosto, foi quando nós efetivamente não cumprimos o que estava no protocolo. Aí então a gente estava com bandeira... eu me lembro da bandeira vermelha de maio do ano passado, que foi um susto enorme, né? A bandeira vermelha era praticamente um fechamento importante do comércio, deixava só os essenciais, era alguma coisa bem controlada. E a bandeira laranja já amenizava um pouco, mas não tanto. A amarela, sim, já deixava bem mais aberto, né? Acho que não chegamos até amarela em algum momento, né? Mas aí, daqui um pouco, quando estabeleceu a bandeira vermelha, eu me lembro como se fosse hoje, foi um susto, porque a gente viu o estado todo vermelho. Foi aquela coisa, né? Nossa. Só que aí foi abrandando essa bandeira vermelha. A bandeira vermelha ela foi perdendo força. Teve uma época que ela estava quase verde. Foram abrindo concessões, né? Concessões de acordo com cada demanda de cada setor, enfim. E daqui a pouco a bandeira vermelha ela já estava menos que a laranja, né?
E depois o mesmo se viu com a bandeira preta. Eu me lembro também que quando o estado todo ficou em bandeira preta, foi aquele choque, né? A gente, nossa, agora o estado está em bandeira preta. E hoje a bandeira preta, a gente já vê o comércio aberto, a gente vê, né? Então é esse meio termo que realmente talvez tenha prejudicado, né, o combate ao coronavírus no nosso estado. Mas, meus colegas, Daniel e Eduardo, estamos nos aproximando do final. Estamos já quase a 1 hora de live, né? Estamos encerrando já essa transmissão daqui a pouco e entendemos que conseguimos deixar um recado importante aqui, falar de forma consistente sobre como deveria e poderia ser os protocolos de combate ao coronavírus aqui no nosso estado e nas nossas cidades, aí em São Francisco de Paula, aqui na Barra do Ribeiro e assim por diante. Vamos então, Eduardo, para nossas considerações finais. Eu abro um período para ti, então, de 2 minutos para te fazer a tua fala final. E o presidente da Câmara vai ter que bater o sino ali, senão... Me falta o cronômetro ali e alguém me cortando. O Diego eu sempre mando, aí, o que tu achou do que eu falei? Muito bem, grande, longo como sempre. Muito bem, longo como sempre. Quando a gente não se programa para falar, quando a gente começa a fazer uso de palavras, enfim, eu me programava, fazer tudo. Agora a gente vai falando, e quando vê, a gente perde o fio da meada, fala. Mas eu vou fazer meus 2 minutos, tá, Diego? Fica tranquilo. Então, foi um prazer imenso, Daniel, estar contigo aqui. Tu é mais um dos convidados que a gente sempre fala que pode voltar a falar de qualquer assunto, seja de juventude partidária, movimento estudantil, Fórmula 1. Eu só não gosto muito de falar com... Gosto de falar de música com o Daniel, mas não gosto de ver o Daniel cantando. Tocar guitarra ele até toca bem, mas cantando às vezes é muito complicado, assim. Brincadeiras à parte, foi uma experiência muito interessante. A gente está agora falando sobre esse momento. Como eu sempre falo, é muito fácil a gente olhar retrospectivamente e apontar culpados, né? Mas depois de tudo que a gente viveu nesse tempo, a gente pode sim apontar algumas coisas que poderiam ter sido feitas diferente. E, infelizmente, a gente tem alguns maus exemplos de que fizeram tudo errado, né? E continuam teimando em querer defender o errado. Então, foi uma experiência importante aí para nós. O podcast, eu agradeço, Daniel, por ter por aceito o convite. Eu sei que tu tem reunião breve aí. Não corre, Daniel, te cuida aí. Não vai sair correndo na estrada para outra reunião. É importante a gente se cuidar nesse momento, até porque tem pouco leito de UTI aí para quem se acidentar no meio do caminho. Brincadeira à parte, um grande abraço, Daniel, obrigado por estar conosco, desculpe pelo atraso, infelizmente o ambulatório foi um pouco mais longe, e obrigado, Diego, aí, deu meus 2 minutos? Deu. Tempo, vereador. Já... Daniel, muito obrigado pela tua participação. Eu vou abrir agora mais 2 minutos também para ti, para deixar equânime aqui a situação, tá? Para te falar a tua fala final aí, teu boa noite. Bom, primeiro, boa noite, Diego. Muito obrigado pelo convite a ti, o Eduardo, meu amigo Eduardo. Ele não se preocupe, eu tenho uma reunião aqui no município vizinho de Gramado, mas eu não tomo café dirigindo, que tem ele, que às vezes se perde um pouquinho com a direção, quando ele tem que tomar café, né? Fala mais sobre os hábitos. Então, sabe como é que é, né? Médico, o cara não para nunca. Toma café, dirige. Não se preocupe, eu vou sair, não vou tomando nem água. Lembrava do meu 360 na 709, na Páscoa de 2016. Nossa. Mas eu sou um conselheiro de trânsito dele. Eu ajudo ele a dirigir, eu ensino ele a dirigir. Já fomos de Barra do Ribeiro a Arambaré por dentro, na chuva com o meu carro. Então, já temos algumas histórias. E eu acho que o mais importante de papos como esse, Diego, é que as pessoas se conscientizem. Primeiro que o coronavírus não é uma brincadeira, que não é
pode ser assintomático para uns, mas mata muita gente e está matando cada vez mais e de forma mais grave, mais cruel. E que o que nós temos para fazer nesse momento é o que o doutor Eduardo estava falando. Enquanto todos nós, gestores, estamos aguardando o recebimento das vacinas aí no Plano Nacional de Imunização, temos que incentivar a população a continuar tendo os hábitos de higiene, a continuar usando máscara sob qualquer circunstância nas ruas, a praticar o distanciamento social o máximo que possível, incentivar o home office, quem puder trabalhar de casa, trabalhe, quem puder não sair de casa, não saia, porque, infelizmente, aí ainda não está fácil e, às vezes, você pode ser assintomático, mas pode passar o vírus para alguém da sua família que vai acabar vindo a óbito, alguém que você não queria que isso acontecesse. E essa é uma lição também de humanidade, Diego. Porque para nós sair dessa, só todo mundo ajudando todo mundo. Não adianta uns ter consciência e outros não ter. A humanidade só vai sair disso quando uns entenderem que todos nós dependemos uns dos outros. Muito bem, muito bem. Daniel Killing falou conosco hoje, conversou, muito bom papo, muito bom trocar as experiências dele lá enquanto atuante no Executivo Municipal de São Francisco de Paula e nós aqui, o Eduardo Bischoff na linha de frente, eu também na atuação municipal aqui. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos que assistiram, estiveram conosco, comentaram. Lembrando, siga nossas redes sociais, Policast Oficial. Uma boa noite a todos, voltamos na próxima semana. Tchau! Boa noite! Tchau, tchau. Valeu, Daniel. Valeu!